Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui na noite desta quinta-feira para falar sobre Fernando Alonso e algumas declarações curiosas que ele deu recentemente. Na verdade, o Fernando Alonso vem falando bastante nesse início de ano, não só por conta da participação dele no Rally Dakar, mas também sobre o futuro da carreira, como é que ele vê o futuro dele nesse ano. Mas antes da gente entrar nesse assunto do Alonso, eu quero fazer um convite para você. Se você aí que está vendo esse vídeo e não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Inscreva-se, acione o sininho para não perder nada do nosso material, do amplo e sólido material que a gente produz do Grande Prêmio. Compartilhe e deixe seu like, que é muito importante pra gente. Vamos voltar aí a falar então do Fernando Alonso. Como eu disse, ele vem falando bastante nesse início de ano e recentemente ele deu uma entrevista longa para a revista F1 Racing, falando sobre isso também, sobre a carreira, sobre o que ele pensa para o futuro. Provavelmente deve voltar à Indy para disputar as 500 milhas de Indianápolis, numa operação completamente diferente, já assim, mais forte, para tentar de fato a vitória nesse objetivo que ele persegue tanto, né, da tríplice coroa. Mas também falou que não esqueceu a Fórmula 1 ainda. Ele acha que 2021 é uma boa oportunidade para voltar. De fato, a gente vai ter algumas modificações, algumas movimentações aí no grid, e talvez, né, eu não me surpreenderia de ver o Alonso de volta, mas nesse momento, assim, acho muito difícil que isso aconteça. De qualquer forma, o Alonso não perde essa esperança, ele é sempre positivo com relação a isso, então vamos esperar para ver o que acontece. Mas dentro de tudo que ele falou para a revista, tem uma questão voltada para o Lewis Hamilton, né? Os dois foram grandes rivais no primeiro ano, no ano de estreia do inglês na Fórmula 1, quando ambos dividiram a McLaren. Todo mundo sabe dessa história, o quanto aquela rivalidade foi intensa, né? Foi uma batalha mesmo ali dentro por território, por espaço, por atenção da equipe. O Hamilton acabou levando a melhor, o Alonso teve que zarpar da equipe no final do ano, e a batalha foi tão intensa que eles acabaram até perdendo o título para o Kimi Raikkonen, né, que veio comendo pelas beiradas e no final do ano acabou ficando com aquele título. Mas aquela rivalidade ficou por muito tempo, né, sendo, assim, repercutiu por muito tempo, e eles até demoraram um pouco para retomar o relacionamento, enfim, e hoje a relação, né, e hoje em dia eles já têm uma relação bem amistosa, né, bem amigável, já trocam mensagens e tudo mais, e por isso o Alonso, de vez em quando, assim, ou, né, tem palavras elogiosas com relação ao Hamilton, e foi isso que ele fez, falando que o Hamilton, de fato, elevou bastante o nível dele de performance, de desenvolvimento, de desempenho nos últimos anos, principalmente por conta da equipe em que ele está, que dá todas as condições para isso, e ele lidera brilhantemente essa equipe. De fato, o Hamilton vem tendo, né, apresentações exuberantes nesses últimos anos. Mas o Alonso acha que também, apesar de tudo isso, dessa performance, desse desempenho, o Hamilton tem pontos fracos, tem fraquezas, e que os rivais não estão explorando isso, estão deixando passar, não estão aproveitando todos esses pontos fracos do Hamilton. O Alonso inclusive cita, dizendo que o Hamilton, por exemplo, começa a temporada de forma mais lenta, né, e depois que engrena, e depois que ele leva o sarrafo, e mesmo assim ninguém se aproveita disso. Com todo respeito ao Alonso, bicampeão mundial, um cara que tá fazendo história de fato para o esporte a motor, né, participando de diversas categorias, vencendo, assumindo desafios, enfim, tudo isso merece um grande respeito. Ele certamente vai ter um lugar muito especial aí entre todas as lendas do esporte a motor. Vamos contar a história de Fernando Alonso várias vezes no futuro, né, quando ele deixar de correr. Mas eu não concordo com o Alonso nesse momento. Eu acho que o Hamilton não tem pontos fracos, não tem fraquezas, não tem nada que os rivais possam explorar nesse momento. No início da carreira dele, cometeu muitos erros, um pouco pela impetuosidade da juventude, agressividade, que ele sempre foi um cara muito agressivo, né, pilotando também, muito veloz, enfim. E aí cometia muitos erros. Também
por conta de uma coisa que caracterizou bastante o início da carreira do Hamilton, é que qualquer coisa que acontecesse na vida dele fora das pistas, isso se refletia nas pistas, então ele não sabia muito bem lidar com as intempéries emocionais, enfim, que de vez em quando acontecem fora da vida, e ele teve muitos problemas, né, com o pai, depois acabou se distanciando do pai, enfim. Então tudo isso que acontecia fora acabava se refletindo na pista e acabava se refletindo em erros, né? Mas com o passar do tempo, crescendo, amadurecendo, ele foi melhorando cada vez mais, foi aprimorando aquilo que ele já era bom e foi melhorando aquilo que ele ainda não era. E hoje, diante dessa oportunidade que ele teve na carreira da escolha pela Mercedes, e a Mercedes ser tão fantástica, tão perfeita, e ele aproveitar todo esse ambiente, toda essa atmosfera, né, para crescer enquanto piloto, hoje a gente tem um piloto completo. Então, para mim, o Hamilton não tem pontos fracos, porque ele é mentalmente muito forte, né? Ele não se deixa abalar por nada, nem por coisas que acontecem fora das pistas, né, como as críticas que ele recebe muito, especialmente na Inglaterra, com relação ao estilo de vida dele, aquilo que ele defende, aquilo que ele faz fora das pistas, e nada disso tem nenhuma interferência naquilo que ele pensa dentro das pistas, dentro do carro, né, então ele separa bem essa vida dele, né, ele separa bem a vida pessoal da vida profissional, a gente não vê ele cometendo erros por conta disso mais, então muito forte mentalmente, velocíssimo, agressivo, sabe muito bem controlar, ler a corrida, né? Então ele começa a corrida e termina a corrida no mesmo ritmo, sabe o momento de atacar, sabe o momento de recuar também, então de repente agora não é o momento de brigar com o Verstappen, porque eu tô disputando um título, talvez em outra oportunidade, então ele sabe muito bem dosar tudo isso e também sabe explorar sim os pontos fracos dos seus rivais, né? Principalmente nos últimos anos, quando a gente viu uma batalha mais intensa entre ele e Sebastian Vettel. Então, por exemplo, na pressão, né, de tentar ultrapassar o Vettel comete erros, não só aconteceu, por exemplo, no Canadá, mas aconteceu em outras corridas, por exemplo, no Bahrein, naquele GP da Alemanha, embora o Hamilton eles estivessem longe fora dentro da pista, mas o Vettel sabia que o Hamilton estava vindo muito rápido, enfim, então tudo isso ele sabe fazer muito bem. Além de tudo, né, um piloto completo, ele é bom em todos os quesitos, né? Então, assim, ele é muito veloz em classificação e o recorde aí de pole positions não deixa mentir. Ele é muito bom em ritmo de corrida, ele é muito bom em ultrapassagem, ele é muito bom em ler a corrida, em estratégia, em cuidar dos pneus, entender o carro, conhecer o carro, no tratamento com a equipe, no tratamento com os engenheiros dele, com os mecânicos dele, com a chefia da Mercedes, né? Eu lembro aqui, por exemplo, quando o Nico Rosberg saiu da equipe, né, em 2016, depois de ter vencido aquele título, o Hamilton chamou o Toto Wolff na chincha lá para explicar as coisas que ele não tinha gostado, que o Toto havia feito no ano anterior, com uma troca dos mecânicos. Então, assim, ele sabe muito bem o papel dele ali dentro e se impõe de fato, né? E na Mercedes, por exemplo, ele conseguiu uma liderança naturalmente, ele não precisou lançar mão de outros recursos, né, imposição de primeiro piloto, nem nada disso, nem quis colocar muro no meio do box, enfim, ele conseguiu fazer isso de forma natural e hoje é um líder natural da Mercedes, né, e o melhor piloto, então, do grid, e ele não tem pontos fracos, realmente não tem, né, não tem fraquezas, ele pode até errar, até cometer erros, como aconteceu no GP da Alemanha, por exemplo, né, em que ele escapou da pista, ou aqui em Interlagos, no ano anterior, quando ele já era campeão, enfim, aliás, em 2017, né, que ele errou na classificação, lembra? Escapou, enfim, ele comete esses pequenos erros muito de vez em quando, né, muito raro vê-lo cometer erros, mas é isso, assim, né, sob pressão,
mesmo quando ele não tem um bom carro, por exemplo, nesse ano de 2019, até o Alonso citou isso. Então, em algumas corridas, o Hamilton teve o melhor carro, né? Então, em algumas corridas a Red Bull tinha o melhor carro, em outras corridas a Ferrari tinha o melhor carro, mas o Hamilton estava ali perto, estava acompanhando o ritmo deles, não deixou escapar, enfim. Ele consegue ter essa leitura muito boa de corrida e por isso tá sempre nos pontos, sempre no pódio praticamente, completando todas as corridas, né? A última corrida que o Hamilton abandonou, por exemplo, foi na Áustria, em 2018, né? Lembra quando os dois carros da Mercedes quebraram? Então, desde lá ele não abandonou mais nenhuma corrida, sempre pontuando muito bem, e é por isso que ele chega ao 6º título mundial hoje como um piloto completo. Dificilmente um cara consegue tirar ele dessa zona, digamos assim, de conforto que ele tá agora, porque ele sabe muito bem os adversários que ele tem, sabe a equipe que ele tem e sabe tirar tudo de bom aí do próprio talento, da própria performance, sabe de onde tirar a performance, né? Então assim, Alonso, com todo respeito, o Hamilton hoje não tem fraquezas, pra azar dos rivais dele, né? Mas é isso, gente. Queria saber de vocês também o que vocês acham, se o Hamilton realmente não tem fraquezas ou tem fraquezas e quais são, tá bom? Deixa os comentários aí e eu volto na semana que vem.